Olá, veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. CPI dos combustíveis inicia oitivas para esclarecer preços praticados no Maranhão. A Assembleia Legislativa participa do lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Imunização avança no estado e São Luís já é a segunda capital brasileira a mais vacinar a população. Você vai ver ainda confirmado o primeiro caso da variante indiana do novo coronavírus no Maranhão. É agora no portal da Assembleia. Boa tarde. A CPI dos combustíveis na Assembleia Legislativa iniciou a fase de oitivas e na reunião de ontem foram ouvidos representantes de instituições ligadas à formação do preço no estado. Esta é a segunda fase de trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Assembleia Legislativa do Maranhão para apurar os motivos dos sucessivos aumentos de preços dos combustíveis no estado. Nessa quarta-feira, os deputados realizaram reunião extraordinária para dar início às oitivas, momento em que ouvem os esclarecimentos de pessoas e instituições envolvidas com o tema da CPI. Desta vez foram convidados o auditor da Secretaria Estadual de Fazenda, Felipe Caldeira, e o presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Estado, Leopoldo Santos. A reunião foi coordenada pelo deputado Duarte Júnior, presidente da CPI, e pelo relator da CPI, o deputado Roberto Costa. O deputado Wellington do Curso também estava na mesa. Avaliamos de forma muito positiva. Foi possível contrapor as informações documentais, fruto da quebra do sigilo fiscal dessas empresas, com aquilo que o revendedor, o presidente do sindicato, disse. Nós mostramos no documento que os postos eles aumentam o valor muito rápido, muitas vezes antes do reajuste autorizado pela Petrobras, e repassam logo ao consumidor. Mas quando é para reduzir, essa redução ela não é realizada, e quando é, demora e não na proporção que a Petrobras anuncia. O objetivo da CPI exatamente é discutir de forma transparente toda essa cadeia que faz com que o combustível de São Luís, do Maranhão, tenha aumentos que são abusivos e que a população termina pagando preço alto. Então, o nosso objetivo é combater esses aumentos abusivos e fazer com que São Luís e o Maranhão paguem um preço justo pelo valor do combustível. Deu para formatar o nosso relatório. Vou apresentar um relatório individualizado ao relator da CPI para que possa analisar, verificar com relação à nossa luta permanente, que é com relação à redução do ICMS, baixar o preço dos combustíveis. E no segundo momento ouvimos o presidente do sindicato dos postos, e aí fazendo os esclarecimentos, as explanações com relação aos questionários feitos pelos deputados da CPI. Felipe Caldeira, auditor da Cefaz Maranhão, foi o primeiro a se pronunciar. Explicou como funciona o preço médio ponderado ao consumidor final, o PMPF, dos combustíveis no Maranhão, usado como referência para o cálculo do ICMS do produto. Ele também respondeu aos questionamentos dos deputados. Para que surge o convênio? Justamente para a gente tentar uniformizar o cálculo em todo o Brasil. Então, todas as UFs seguem esse convênio. Então, todas as UFs utilizam desse mesmo parâmetro, não é exclusividade do Maranhão. Então, todos os estados eles optam por isso para ficar mais fácil para os contribuintes saberem como calcular esse ICMS-ST. Senão ficaria muito dispendioso para o contribuinte tentar conhecer uma regra de cada estado e ficaria muito confuso para os estados também se entenderem, porque o combustível, principalmente o derivado de petróleo, né, no caso da gasolina e diesel, ele está acobertado pela imunidade constitucional. Então, ele não incide na saída do Estado, ele vai incidir na entrada do Estado consumidor. O presidente do Sindicombustíveis Maranhão, Leopoldo Santos, foi questionado quanto ao aumento constante nos valores dos combustíveis, em especial da gasolina, e teve que explicar como acontece a variação nos preços. O preço da gasolina no Brasil é caro pela política de preço da Petrobras, pela desvalorização relacionada ao barril do dólar lá fora, a desvalorização do real perante ao dólar, certo? E isso aí só tem um jeito de baixar. Se houver competitividade no refino, certo? Acabe com o monopólio da Petrobras, haja uma reforma tributária ampla para que haja uma compensação, porque os estados não podem perder essa arrecadação, e um combate ao mercado irregular. Mas essa livre iniciativa de mercado faz parte do negócio.
Na tarde desta quinta-feira, os deputados continuam as oitivas. Desta vez vão ser ouvidos os representantes das distribuidoras de combustíveis no Maranhão. Eu acredito muito que o relatório feito pelo deputado Alberto Costa vai ser conclusivo, no sentido de que tem sim abusividade e que as autoridades precisam apurar e aplicar as medidas sancionatórias, como, por exemplo, uma delas é garantir sim determinações no sentido de fazer com que o valor cobrado do consumidor seja reduzido. E a Câmara dos Deputados aprovou com 313 votos a favor, 116 contra e 5 abstenções, a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Pelo texto, será analisado, o Senado, na verdade, irá analisar o texto agora. E pelo texto, funcionários da Eletrobras poderão ser alocados em outras estatais. O governo tem pressa para votar a medida provisória que precisa ser analisada até o dia 22 de junho nas duas casas parlamentares para não perder a validade. A expectativa do Ministério da Economia e do Ministério de Minas e Energia é fazer a privatização da maior empresa de energia do país entre o fim deste ano e o início de 2022. O objetivo é levantar mais de 60 bilhões de reais que serão divididos entre o Tesouro Nacional e o Fundo do Setor Elétrico, além de obras de revitalização de bacias hidrográficas. Foi realizado hoje pela manhã o lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Representantes da Assembleia Legislativa acompanharam o lançamento. O lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção foi acompanhado por diretores da Assembleia Legislativa do Maranhão. De forma remota, representantes da Rede de Controle de Gestão Pública nos estados apresentaram a plataforma que vai disponibilizar ferramentas, orientações e treinamentos para a implantação de boas práticas de controle e prevenção à corrupção. O objetivo, reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos. A iniciativa nacional é apoiada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, que orientou os diretores da casa a acompanharem o lançamento do programa. A Assembleia, obviamente, seguindo diretrizes da atual gestão, da atual mesa diretora, do presidente deputado Otelino Neto, do nosso diretor-geral Valnei Pereira, não poderia deixar de apoiar uma iniciativa tão louvável. E foi nessa perspectiva que nós recebemos e aceitamos o convite da rede para conhecer o PNPC, Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, cujo lançamento nacional está ocorrendo nesta data. De suma importância a participação da Assembleia no Programa de Prevenção à Corrupção, uma vez que aqui a Casa do Povo tende a mostrar sempre uma gestão proba e transparente para a sociedade, onde o nosso presidente Otelino não mede esforços para que isso seja sempre uma diretriz aqui da nossa casa. Tá? Então, a Assembleia sempre está envolvida nesses programas relacionados à transparência, ao combate à corrupção, sempre nessa linha. Você vai ver logo após o intervalo. Imunização avança no estado e São Luís já é a segunda capital brasileira que mais vacina a população. Nós voltamos já já. O Maranhão já aplicou mais de 1,5 milhão de doses de vacinas contra o novo coronavírus. A expectativa para quem está recebendo o imunizante é grande e, aos poucos, a esperança vai vencendo o medo. Pessoas com deficiência ou com alguma comorbidade estão sendo vacinadas na capital maranhense. E duas boas notícias chegaram nesta terça-feira. A primeira é que, para garantir a continuidade da imunização, o Estado acaba de receber 159.900 doses da vacina AstraZeneca. A segunda notícia é que o secretário de Saúde do município de São Luís anunciou que a capital maranhense é a segunda no país a mais vacinar sua população. Nós temos uma capacidade instalada de vacinar 8.000 pessoas por dia e já estamos ampliando ainda mais essa capacidade. Então, muito provavelmente, a partir deste final de semana, a gente já terá a capacidade de vacinar 10.000 pessoas por dia. E o município de São Luís avançou rápido na vacinação dos grupos-alvos definidos pelo Plano Nacional de Imunização. E o reflexo é este aqui. Movimentação tranquila nos últimos dias de vacinação dos grupos prioritários de quem tem comorbidade e também de pessoas com deficiência. A expectativa para quem está recebendo o imunizante é grande e, aos poucos, a esperança vai vencendo o medo.
O Hernani tem pressão arterial alta, doença silenciosa que pode provocar problemas de saúde graves, como insuficiência cardíaca, AVC ou perda de visão. Ele recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer. A expectativa era grande, né? Mas graças a Deus foi positivo. Tudo de bom. Agora é só partir para a segunda dose. O Paulo tem obesidade e também recebeu a primeira dose da vacina. Eu estou aqui porque tenho uma comorbidade de obesidade, né? E estou no grupo de risco. E por essa razão aproveitei a oportunidade para me vacinar, para me proteger e proteger a minha família. No boletim divulgado na noite da última segunda-feira, dia 17, a Secretaria de Estado da Saúde anunciou que 1.869.384 doses foram distribuídas aos municípios maranhenses. Desse total, 1.544.288 doses foram aplicadas, perfazendo um percentual de 82,61% da cobertura de doses aplicadas. O secretário de Saúde da capital maranhense detalhou os próximos passos do esquema de vacinação aqui em São Luís. A gente tem feito, inclusive, além de uma primeira chamada, uma segunda chamada, por vezes até uma terceira chamada, para que a gente tenha a garantia de que cada público está sendo atendido na sua totalidade e aí sim a gente avança para os públicos seguintes. Com o novo lote de vacinas recebido nesta semana, o Maranhão totaliza agora 2.554.710 doses recebidas. E além de números, isto significa esperança para todos nós. Vacina é importante e salva vidas. E ainda falando de pandemia, o governo do Maranhão confirmou o primeiro caso de Covid-19 provocado pela variante indiana do novo coronavírus. Trata-se de um dos tripulantes do navio com bandeira de Hong Kong que está fundeado na costa maranhense. Após a confirmação de que pessoas do navio testaram positivo para a Covid-19, a amostra do vírus foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, no Pará. E ao realizar o sequenciamento genômico, foi constatada a variante indiana. A pessoa infectada tem 54 anos e está internada em um hospital da rede particular da capital maranhense. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado declara que a tripulação está em quarentena e isolada em cabines individuais na embarcação. O navio permanece em alto mar na área de fundeio e não chegou a atracar no porto, aqui em São Luís. Quem convive com crianças sabe muito bem da desenvoltura que elas têm com equipamentos eletrônicos. Elas formam a geração digital, mas com a pandemia, sem poder sair de casa e com as aulas escolares online, as horas diante das telas só aumentaram. Mas será que isso é saudável? Você sabia que existe tempo diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde para que crianças tenham acesso a equipamentos eletrônicos como celular, tablets e computadores? Pois é. A primeira recomendação, por exemplo, é que crianças de até 2 anos não devem ser expostas a telas, mesmo que não haja interação. A recomendação também, neste caso, é que o adulto também nem use aparelho quando a criança estiver no colo. Já as crianças com idades entre 2 e 5 anos podem até olhar a tela, desde que seja por até 1 hora por dia. Adolescentes entre 11 e 18 anos podem ficar na frente de uma tela por 2 ou 3 horas por dia. Nós sabemos, por estudos, que o excesso de tempo que um jovem, ou uma criança passa na internet diminui o nível de habilidade social dela. Então, é importante, nesse tempo de pandemia, que os pais tenham um cuidado maior em relação ao tempo em que seus filhos passam utilizando o computador, utilizando as redes sociais, mesmo que seja para finais de estudo. Por conta da pandemia e com as crianças com mais tempo dentro de casa por causa do distanciamento social e atividades coletivas, ficou mais difícil cumprir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A professora Joana Dark, por exemplo, mãe de 3 filhos, com idades entre 6 e 20 anos, disse que é difícil cumprir essa carga horária atualmente. De uma certa forma, eu percebi, assim, trouxe algo bom para ela, mas eu não percebo que teve queda no aprendizado. Na socialização, sim.
Com certeza, porque eles são muito mais tempo sozinhos no apartamento. Eles se socializam muito menos do que antes. Como nós estamos restritos às relações sociais presencialmente, isso faz com que aumente o tempo em que se está conectado. Só lembrando que logo mais às 14 horas tem reunião da CPI dos combustíveis, com transmissão ao vivo da TV Assembleia e do canal do YouTube da Assembleia Legislativa. E o portal da Assembleia de hoje termina aqui. Acesse todo o conteúdo produzido pelo Núcleo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão no site al.ma.leg.br e nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima tarde a todos nós.